Lucas, eu sou aluno do PET Engenharia Mecânica da Unesp de Ilha Solteira, estado de São Paulo. Esse é o nosso curso de Excel. Já vou lembrando a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho para novas notificações, além de curtir e compartilhar o nosso vídeo. E também de seguir a gente nas nossas redes sociais, o nosso Instagram e o nosso Facebook, que estão logo aqui embaixo na descrição também. Vamos lá para a nossa aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Excel do PET Engenharia Mecânica e hoje nós trabalharemos com uma nova função, é a função chamada PROC-V. Essa função ela é tão importante que ela foi separada das demais funções e terá um pouco mais de destaque no nosso curso, dado que ela é muito utilizada no dia a dia. E nessa aula nós teremos algumas ramificações dos tipos de PROC-V. Nós teremos o PROC-V simples, o PROC-V com 2 critérios de busca, o PROC-V com lista suspensa, PROC-V com 3 critérios de busca e o PROC-V com vários critérios de busca. Vamos começar? Primeiro, eu vou pedir para vocês que abram o exemplo 8 dos nossos exemplos práticos. Lembrando a você que os nossos exemplos práticos estão aqui localizados na nossa descrição e você também pode encontrar a apostila com todo o conteúdo do nosso curso. Ao abrir o exemplo 8, você vai ter a seguinte tabela, né? Você vai ter várias planilhas com exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, exemplo 4, essa planilha auxiliar e o exemplo 5. Vamos primeiro com o exemplo 1. Nesse exemplo 1 nós temos um conjunto de nomes, com um conjunto de matérias e também um conjunto das respectivas notas. Nesse caso, nós vamos querer descobrir qual que é a nota de Matheus na disciplina Física, utilizando a função PROC-V. Vamos lá? Para isso, nós utilizaremos essa função que já havíamos comentado anteriormente. Digitaremos igual PROC-V, abrimos o parênteses, e aí primeiro colocaremos o nosso valor procurado. Qual que é o nosso valor procurado? Matheus. Então, aspas, Matheus. Fechamos a aspas. Ponto e vírgula. E agora nós selecionaremos o conjunto de dados que nós utilizaremos para esta função, que seria o conjunto de nomes e o conjunto de notas, certo? Portanto, vamos selecionar desde a célula A3 até a célula E10. Depois, aqui está um pequeno segredo. Você vai selecionar esses valores e vai apertar a tecla F4. Ao apertar a tecla F4, nós teremos um novo recurso que ainda não foi abordado em nosso curso, que é a utilização dos cifrões. Com a utilização dos cifrões, nós iremos travar as nossas linhas e colunas. Como assim travar? Bom, vamos dar uma pequena pausa aqui. Depois nós começamos novamente ali. Vamos dar um exemplo. Se nós colocássemos a célula B4 para ser estudada em alguma de nossas funções, primeiramente, se nós arrastássemos para baixo, nós teríamos, por exemplo, isso aqui, ó. Nós variaríamos as linhas da coluna, né? Mas conservaríamos o B. Caso nós arrastássemos para o lado, nós teríamos C4, D4, E4 e assim por diante. Para que isso não varie, a gente coloca o sinal de cifrão. Colocando o sinal de cifrão na célula B4, por exemplo, aqui, sinal de cifrão antes do B, sinal de cifrão antes do 4, nós travaremos a coluna B e a linha 4. E quando essa função for arrastada para as demais células, ela ainda conservará a coluna B e a linha 4. Se nós colocarmos somente o cifrão no 4, nós conservaremos somente a linha 4, congelaremos somente a linha 4. Se nós colocarmos o cifrão antes do B, nós teremos o congelamento somente da coluna B. Bom, vamos fazendo outros exemplos e assim a gente vai colocando em prática um pouco mais esse conhecimento. Voltando à nossa função, ela era PROC-V, abrimos parênteses, o nosso valor procurado, que é Matheus. Ponto e vírgula, a nossa matriz tabela, que seria o nosso conjunto de nomes com o nosso conjunto de notas. Selecionamos esse conjunto de nomes e conjunto de notas e apertamos F4 para criar o recurso de cifrão. Apertamos a setinha para o lado e apertamos ponto e vírgula. Logo após, nós colocamos o índice
de coluna, ou seja, nós queremos achar a nota Mateus em qual coluna? Na coluna 4, porque nós temos a nossa tabela de nomes, a tabela de notas de cálculo, de GA e de física. Dado que nós queremos saber a nota de física, ela está na coluna 4. Ponto e vírgula, 0. Nesse caso, gente, a gente pode colocar 0 para uma correspondência exata ou 1 para uma correspondência aproximada. A gente dá como conselho colocar sempre uma correspondência exata. Vamos fechar o parênteses e damos OK. Vamos ver se bateu. Aqui nós queríamos saber a nota de Mateus em física. Portanto, a nota dele é 16. Supondo que, ao invés de querermos descobrir a nota só do Mateus, nós queremos descobrir a nota de qualquer aluno em que seja digitado o nome. Como nós fazemos isso? Vamos selecionar, por exemplo, essa célula I3. Nessa célula I3, nós digitaremos o nome do aluno. Então vamos só formatar aqui, vamos colocar aqui nome. E aqui na frente nós teremos que digitar o nome desejado, certo? Como que nós mudaremos a nossa função? Ao invés de colocar Mateus aqui nessa posição, nós apagamos e colocamos a posição I3. Pronto. E aí damos Enter. Não retornou nenhum valor. Por quê? Porque ainda não digitamos o nome. Mas se, por exemplo, nós colocarmos Carlos. Carlos em física tirou 13. Se digitarmos José. José em física tirou 61. E assim por diante. Vamos agora para o nosso exemplo 2, que é o PROC-V com consulta em 2 critérios. Nesse caso, nós ainda buscaremos a nota de um determinado aluno com uma determinada disciplina. Como faremos isso? Vamos iniciar a nossa função. Mas, antes de iniciarmos, nós devemos saber que, para ter um uso legal da nossa função PROC-V, nós devemos conhecer como que é a função CORRESP. O que é a função CORRESP? Ela vai indicar qual a posição de uma determinada palavra em um determinado critério de busca. Por exemplo, quando nós procurarmos a palavra física, ele terá que mostrar a coluna correspondente, que no caso é 1, 2, 3, 4. Usando a função CORRESP, ele irá nos determinar que a física ocupa a posição 4 no conjunto de colunas. Sabe para que isso vai ser necessário? Lembra que na função PROC-V anterior, nós utilizamos o número 4 para indicar que nós queríamos descobrir as notas dos alunos na determinada coluna de física? Então, nesse caso, nós poderemos colocar qualquer uma das matérias e o próprio Excel irá calcular qual que é a coluna correspondente para passar para a nossa função PROC-V. Vamos lá então? Primeiro vamos fazer um exemplo aqui com a função CORRESP para descobrir a posição de física. Aqui nós colocamos igual CORRESP, abrimos parênteses, digitamos o valor procurado, que no caso é física. Fechamos as nossas aspas, damos ponto e vírgula, depois colocamos o conjunto, de termos aqui da matriz procurada, onde nós vamos encontrar física. Nós vamos encontrar aqui, nesse pedacinho, certo? Desde a célula 2 até a célula E2. É bom selecionarmos, darmos um F4 para travarmos as nossas linhas e colunas, damos ponto e vírgula, e o nosso tipo de correspondência, lembra que eu falei, vamos colocar sempre correspondência exata, que no caso é 0. Fechamos o nosso parênteses, ok. Pronto, aqui nós mostramos que a física ocupa o espaço 4 desta sequência de valores que nós damos. Nesse caso nós procuramos física, mas nós poderíamos colocar qualquer valor em qualquer célula que seria digitada. Por exemplo, ao invés de colocar física aqui, nós poderíamos apagar e colocar a célula J5. Damos o Enter novamente. Depois, toda vez que nós digitarmos o nome da matéria ali, ele vai retornar. Por exemplo, cálculo. Nós temos que ele é correspondente à coluna 2. Vamos lá agora finalmente iniciar a nossa função PROC-V. Nesse caso, nós iremos realizar a função PROC-V com 2 critérios de busca. Nós iremos colocar aqui nesta célula o nome do aluno e aqui nessa célula o nome da matéria que será pesquisada. Vamos lá então.
Colocamos o sinal de igual, PROC-V, abrimos o parênteses, o valor procurado. Primeiro nós procuraremos o nome do aluno, que será aqui nesta célula G6. Depois, nós procuraremos o valor G6 numa determinada matriz, que será esta matriz aqui, de A3 até A10. Damos o F4 para fixar as linhas e colunas, ponto e vírgula. O número índice da coluna. Qual seria o número índice da coluna? Esse correspondente ao nome, ao cálculo, GAL, físico-materiais. 1, 2, 3, 4 ou 5. Lembra que nós acabamos de praticar a função corresp? Então, nesse caso, nós vamos colocar que o número índice da coluna será a função corresp. O valor procurado. Nós vamos procurar o valor correspondente a esta célula aqui. É ali que nós colocaremos qual que é a nossa matéria. Depois, nós colocaremos onde esse nome dessa matéria vai estar localizado. Ele poderá estar desde da célula A2 até a célula E2. Vamos colocar aqui os cifrões novamente. Apertamos a tecla F4. E depois o nosso tipo de correspondência, que será uma correspondência exata. Pronto, acabamos a nossa função corresp. Depois nós damos o ponto e vírgula e colocamos novamente uma correspondência exata através do número 0. Fechamos o nosso parênteses e pronto. Não retornou nada porque nós ainda não digitamos. Vamos, por exemplo, colocar aqui o nome José e aqui a matéria cálculo. Deu o número 21, vamos ver? José em cálculo tirou 21. Se, por exemplo, nós quisermos saber o Mateus em materiais, nós temos que Mateus em materiais tirou 62. Esta seria a aplicação da função PROC-V com dois critérios de busca. Agora, vamos para o nosso próximo exemplo. Ao invés de nós criarmos uma função PROC-V com dois critérios de busca e termos que ficar digitando, nós vamos criar com dois critérios de busca, porém com uma lista suspensa, que nós já havíamos comentado em outros dias anteriores. Vamos montar? A nossa função continua exatamente a mesma da anterior. Olha lá, você pode visualizar ela aqui na nossa caixa de funções. Igual PROC-V G6, G6 será o nome que nós iremos digitar. Depois nós colocamos, nesse caso eu não coloquei os cifrões, quer dizer que como nós não iremos copiar a formatação dessa célula, não seria tão necessário colocar os cifrões. Eu coloco na maioria das vezes por questão de segurança mesmo. Aqui nós colocamos o intervalo de A3 até E10, que é onde nós iremos procurar todos os nossos critérios de busca, que são os nomes e as notas. Depois nós colocamos o corresp, correspondente ao número, né, que ocupa a matéria que nós iremos digitar. Nós iremos digitar a matéria na função H5, porém ela poderá estar localizada na coluna 1, 2, 3, 4 ou 5, por isso a função corresp. E por fim colocamos o número 0 para dar uma correspondência exata. Damos o ESC para não apagarmos a função anterior e vamos agora criar uma lista suspensa. Para isso clicamos na célula G6, vamos ao menu Dados e clicamos aqui nesse botãozinho na setinha ao lado, em Validação de dados. Nesse caso, aqui em Permitir, nós clicaremos em Lista. E a nossa fonte será os nomes dos nossos alunos. Damos Enter e OK. Pronto. Agora a nossa lista suspensa está pronta. Nós apenas precisaremos clicar no nome desejado. Vamos fazer o mesmo para a questão das matérias. Repetimos o nosso passo. Clicamos na célula desejada, que no caso é H5. Viemos aqui no menu Dados. Em Validação de dados, clicamos na setinha ao lado e clicamos em Validação de dados novamente. Em Permitir, clicamos em Lista. Na fonte, clicamos aqui nesta setinha para cima e selecionamos as matérias que vamos querer analisar. Damos o Enter e depois em OK. Pronto, agora nós temos uma lista suspensa com as matérias correspondentes. Agora, se nós quisermos descobrir qual que é a nota, por exemplo, da Janaína
em materiais, nós temos que a nota é 38. Simples assim. Bom, pessoal, agora nós iremos trabalhar com a função PROC-V com 3 critérios de busca. Nesses 3 critérios de busca, nós iremos procurar o respectivo nome do aluno para uma determinada matéria em uma determinada prova que ele fez. Vocês podem perceber que aqui no exemplo 4 nós temos a P1, a P2 e a P3. São 3 provas diferentes que esse respectivo aluno realizou as matérias, né, de cálculo, GA e AL, física e materiais. Bom, vamos lá iniciar a nossa função PROC-V. Para isso, nós iremos iniciar com o PROC-V. Abrimos parênteses. Qual será o nosso valor procurado? Primeiro vamos começar com a célula G6, é onde estará o nosso nome do nosso aluno. Selecionamos esse G6 e damos um F4 para travar as linhas e colunas. Depois digitaremos ponto e vírgula a nossa matriz tabela. Você consegue perceber que nós não conseguimos determinar de primeira qual será a matriz tabela a ser utilizada, porque nós teremos a matriz tabela correspondente a P1, a matriz tabela correspondente a P2 e a matriz tabela correspondente a P3. É aí que surge a função escolher. Na função escolher, nós vamos dar um determinado valor índice para cada uma dessas tabelas de provas. E para isso nós utilizaremos, junto da função escolher, um C concatenado, que já foi um assunto discutido em aulas passadas. Vamos lá, você vai entender isso bem fácil. Vamos colocar a função escolher e dentro dela a função C. Então para isso nós iniciaremos digitando C, G5, que é onde digitaremos se será P1, P2 ou P3, for igual a P1, nós retornaremos o valor 1. Fechamos os nossos parênteses e agora que nós iniciaremos o C concatenado. Então damos ponto e vírgula. Se G5 for igual a P2, ele nos retornará o valor 2. Agora, se não for nem P1 nem P2, vai ser P3. E aí ele vai nos retornar o valor 3. Fechamos o nosso parênteses correspondente ao segundo C e nosso primeiro C. E aí digitaremos os valores correspondentes, se for 1, 2 ou 3. As nossas matrizes trabalhadas serão de A3 até E10 no primeiro caso, ponto e vírgula, A14 até E21 no segundo caso, e por fim A25 até E32 no terceiro caso. E podemos apagar esse ponto e vírgula aqui e fechar o nosso parênteses para determinar a nossa função escolher. Aí damos um ponto e vírgula e colocaremos a função corresp, que determinará qual que é o valor, né, correspondente às linhas das matérias aqui que nós iremos selecionar. Nós iremos digitar primeiro o nosso valor procurado, que será aqui, onde nós colocaremos a nossa matéria, a célula H5. Damos o nosso ponto e vírgula, a nossa matriz procurada. Nós procuraremos aqui entre o A2 até o A2. Damos ponto e vírgula novamente, damos um 0 para que a correspondência seja exata. Damos um ponto e vírgula e colocaremos outro 0 para dar a correspondência exata correspondente ao nosso PROC-V. E, por fim, damos um Enter e a nossa função está finalizada. Caso você tenha se perdido em algum desses passos, vou selecionar aqui novamente a nossa função e você pode pausar o seu vídeo e conferir se está tudo igualzinho ao que foi selecionado aqui em cima. Vamos fazer um teste? Dá um ESC aqui. Vamos selecionar aqui primeiro a prova P1 para o aluno Janaína na matéria Física. A Janaína em Física na prova P1 foi 35. Então a nossa função PROC-V está funcionando. Agora vamos apagar aqui esses valores, esses valores, esses valores. E vamos criar listas suspensas para cada uma dessas listas de procura. Primeiro para os nossos alunos. Para isso nós clicamos na célula G6, que será onde digitaremos os nomes dos nossos alunos. Vamos no menu Dados, aqui, clicamos na setinha ao lado de Validação de Dados e clicamos novamente em Validação de Dados. Em Permitir, selecionamos Lista. Em Fonte, selecionamos qual será a nossa fonte para os nossos nomes, que no caso
poderá ser aqui da célula A3 até a célula A10 e damos um Enter. Clicamos em OK e pronto, a nossa lista está montada com todos os nomes dos nossos alunos. Agora vamos clicar aqui para descobrir as provas em que esses alunos serão avaliados, P1, P2 ou P3. Você pode reparar que P1, P2 e P3 não estão na sequência, o que não possibilita a utilização da validação de dados utilizando esta planilha. Por isso, nós temos aqui ao lado a planilha auxiliar em que temos os valores P1, P2 e P3 em sequência para serem utilizados na nossa validação de dados. Vamos lá voltar para o nosso exemplo 4. Então, vamos criar aqui a nossa validação de dados em lista com P1, P2 e P3. Clicamos no menu Dados. Depois aqui em Validação de Dados, clicamos na setinha ao lado, Validação de Dados. Permitir uma lista. Onde vai estar essa lista? Não podemos selecionar esses valores porque não vai funcionar. Então vamos na planilha ao lado, em Auxiliar, e selecionamos aqui P1, P2, P3. Damos um Enter e OK. Ao voltarmos aqui, teremos os valores P1, P2 e P3. E por fim, mas não menos importante, a nossa validação de dados para os nomes das respectivas matérias. Iremos agora selecionar aqui no menu Dados, Validação de Dados, clicamos na setinha ao lado, Validação de Dados novamente. Em Permitir, clicamos em Lista. Na fonte, nós colocaremos aqui de Cálculo até Materiais. Damos Enter e OK. Pronto, agora nós temos todas as disciplinas. Vamos agora selecionar aqui o aluno Maria, na prova P2, na disciplina Materiais. Vamos ver se foi 63 mesmo? Maria, na P2, em Materiais, 63. Portanto, o nosso PROC-V está funcionando. Bom, pessoal, e para finalizar, nós iremos utilizar o PROC-V com vários critérios de busca. Nesse caso, nós iremos simplificar essa tabela, que é bem grande, nessa tabela pequenininha aqui. Para isso, nós utilizaremos a função PROC-V e também uma função chamada concatenar, que irá organizar os nomes das nossas tabelas. Vamos lá, então. Primeiro, nós colocaremos aqui uma coluna entre a coluna de auxiliar e também a nota. Nós clicamos aqui em nota, clicamos aqui em página inicial, inserir colunas na planilha. Pronto, temos uma nova coluna. E agora nós iremos colocar aqui concatenado. Damos duplo clique aqui para ficar do tamanho adequado. E iremos concatenar o nome. Depois colocaremos esse tracinho no meio e depois a prova. Certo? Vamos lá? Para isso nós colocamos sinal de igual, concatenar, concatenar. Abrimos o parênteses e as células que iremos concatenar. Primeiro colocaremos a célula correspondente ao nome, depois esse tracinho e depois a célula correspondente à prova. Fechamos o parênteses, damos OK. Aí a nossa célula ficará correspondente a esse tipo aqui, o nome barra a prova que ela foi realizada. Copiamos a formatação para baixo para que isso seja repetido para os demais nomes. Prontinho. Aqui nós temos o nome barra a prova que ele fez. Agora nós iremos organizar todos esses valores aqui nessa tabela. Vamos lá iniciar a nossa função PROC-V. Igual PROC-V. Qual será o nosso valor procurado? Nós iremos procurar sempre só os valores correspondentes aos valores concatenados que nós criamos anteriormente. Então nós teremos primeiro os nomes, que serão caracterizados pelas células da coluna K. Então nesse caso aqui, como nós temos a Alessandra em K5, nós queremos que a coluna ela seja preservada para que podemos utilizar os nomes correspondentes a Carlos, Janaína, José e assim por sequência, mas as linhas vão variar. Portanto, nós colocaremos o cifrão antes do K e as linhas continuarão podendo ser alteradas conforme a nossa formatação for copiada. E aí nós colocamos o valor do e-comercial para simbolizar que isso será um valor concatenado com aquela barrinha que nós criamos anteriormente e novamente um e-comercial para juntar tudo com a prova, respectiva prova. Portanto, nós poderemos ter P1, P2 ou P3. E aí nós procuraremos a respectiva prova, que no caso será aqui em P1.
Aí nesse caso vocês podem perceber que nós queremos que a linha fique fixa, porém as colunas, os números de colunas devem ir variando. Nesse caso, então, colocamos que a linha 4 deverá se manter fixa, mas as colunas poderão ir mudando de L, M ou N. Aí finalmente colocamos o nosso ponto e vírgula. A nossa matriz tabela, onde iremos buscar esse conteúdo, será correspondente D2 até E25. Nesse caso nós podemos travar a nossa tabela, né? Porque ela sempre será esta. Então selecionamos e damos um F4. Ponto e vírgula. Nós queremos que dessa matriz selecionada pegamos a coluna 2. E por fim o 0 para que seja uma correspondência exata. Pá. Então aqui nós vamos analisar que a Alessandra na prova P1 tirou 20. Ao copiarmos a formatação para o lado e depois para baixo, nós temos organizado todas as notas em uma tabela bem menor do que a anterior. Ó, podemos conferir aqui que a Alessandra na P2 tirou 38. Vamos ver aqui. O Lucas na P3 tirou 62. O Lucas na P3 tirou 62. Pronto, a nossa tabela está organizada. Encerramos aqui mais uma aula do nosso curso de Excel. Eu vou lembrando a você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever e clicar no sininho de notificações para novos conteúdos do nosso canal. E também seguir a gente nas nossas redes sociais, no nosso Facebook e também no nosso Instagram. Até mais!